Olá, lindezas do meu coração, eu sou o BF, seu best friend da física. Estamos aqui em nossos estudos em Norte Hollywood, Califórnia, Texas, para resolver essa questãozinha aqui sobre primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm é uma parte da eletricidade, da eletrodinâmica que cai muito por aí. Na verdade, essa questão aqui é uma questão que tem um texto grande, mas na verdade ela é simples, ela é fácil da gente fazer, tá? Então ele fala o seguinte, olha... no rio Amazonas, um pescador inexperiente tenta capturar um poraquê. Poraquê, para quem não sabe, é um peixinho aí elétrico, segurando a cabeça do peixe com uma mão e a cauda com a outra. Poraquê tá aí, ó, tava escrito aí, né? O poraquê é um peixe elétrico capaz de gerar entre a cabeça e a cauda uma diferença de potencial de até 1.500 volts. Jesus do céu, Maria José. Para esta diferença de potencial, a resistência elétrica do corpo humano, medida entre as duas mãos, é de aproximadamente 1.000 ohms. Em geral, 500 mA de corrente contínua passando pelo tórax de uma pessoa são suficientes para provocar a fibrilação ventricular e morte por parada cardiorrespiratória. Usando os valores mencionados acima, calculamos que a corrente que passa pelo tórax do pescador, com relação à corrente suficiente para produzir a fibrilação ventricular, vale quanto? Então vamos lá, povo de Deus, tem um texto gigante aí, né? Mas uma coisa legal, porque isso realmente é real, né? Esse peixe por aqui existe e vive aí no rio Amazonas, aí na região da Amazônia. E o que ele fala é que, olha só, se eu tiver aqui deixa eu botar aqui de amarelinho. Se eu tiver aqui uma corrente passando aqui, né, pelo tórax da pessoa, com 500 miliampere de valor, vai pro saco, certo? E aí ele falou, olha só, eu tenho aqui o peixe, ele produz uma diferença de potencial de até 1.500 volts. E a resistência do corpo humano é de 1.000 ohms. Certo? Vamos botar na nossa telinha de resolução, povo de Deus. Vamos botar aqui na nossa telinha de resolução. Cadê a telinha de resolução? Opa, telinha de resolução aqui. Deixa eu também colocar aqui para mim a questão para eu lembrar dos valores. Então, olha só, povo de Deus. O que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é uma lei que funciona em todos os circuitos eletrônicos. Então, agradeça a Ohm. Graças a ele, você tem seu computador, você tem... qualquer coisa, qualquer circuito eletrônico que você possa imaginar, um chuveiro, uma televisão, qualquer um funciona a partir da primeira lei. Então a primeira lei diz o seguinte, olha, vem aqui comigo, ó. Então quando você tem aqui um resistor, o que é um resistor, povo de Deus? Resistor é um elemento do circuito que rouba energia dos elétrons, tá? E aí, claro, o valor desse resistor é dado por um parâmetro chamado resistência do resistor. Legal? E aí, quando eu produzo uma diferença de potencial, uma diferença de energia entre esses dois pontos, vamos botar aqui, ó, uma diferença de energia, tá? Essa diferença de energia aqui tem N nomes. DDP, diferença de potencial, tensão, enfim. São vários nomes aí que você encontra aí no vocabulário. Mas eu gosto sempre de explicar que a DDP é a energia que os elétrons têm. Não é exatamente essa a definição, mas se você entender que está relacionado com a energia dos elétrons, você consegue entender qualquer problema, tá? Então, na verdade, por isso que se você tomar um choque de 220 volts, esse choque vai ser mais perigoso do que 110, porque 220 tem o dobro de energia do que 110, tá? Você pode pensar dessa forma, e aí o dia que você for para a faculdade de física, de exatos, etc., você aprende a definição correta de potencial, tá bom? E aí quando você tem aqui uma diferença de potencial, você gera uma corrente. Então você vai gerar aqui uma corrente elétrica, que a gente pode entender como o número de elétrons que estão passeando pelo fio. É o número de elétrons que estão passeando pelo? Não. Mas a gente pode entender que é proporcional a isso. Tá? Então você tem aqui os elétrons andando pelo fio. Esses elétrons têm uma energia e quando passam por uma resistência, eles perdem parte ou
toda essa energia, certo? E aí, o que Ohm fez? Ohm conseguiu relacionar esses 3 parâmetros pelo que é conhecida como a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Show? Então essa lei é muito importante em qualquer probleminha de circuito. E aqui vai acontecer isso, né? Você tem aqui uma diferença de potencial que ele citou de 1.500 volts. Então tá aqui o peixinho. Meus desenhos são maravilhosos, deu para perceber. Então a diferença de potencial entre a cabeça e a cauda do nosso peixinho elétrico é de 1.500 volts. E quando você tem aí o corpo humano vai ter uma resistência de 1.000 ohms. Então, claro, a primeira lei diz que vai circular uma corrente elétrica, né? Na verdade, esse ohm aqui é um símbolo, é aquele símbolozinho grego, né? Um pouquinho mais sofisticado aqui. É difícil da gente fazer, então geralmente o professor faz aqui umas costas de camelo aqui, tá? Bom, tá beleza, voltagem, a resistência a gente pode substituir dentro da fórmula e calcular qual é a corrente elétrica que vai passar pelo corpo humano, certo? Então a gente substitui aqui o 1.500 no lugar do U, então 1.500, o R, que é a resistência do nosso corpo, é 1.000, vezes I, tá? Bom, se você não se importa, eu vou fazer um truque aqui, que é o seguinte, 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Você vai entender daqui a pouco porque eu fiz isso, tá? E aí, ó, o 10 elevado a 3 está multiplicando o I, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1.500 divididos por 10 elevado ao cubo. Agora tem um lance, né? Se eu quiser colocar isso aqui na mesma linha, né, você vê que o 10 a 3 está embaixo, né, está no denominador. Se eu quiser subir ele e colocar ele multiplicando com 1.500, eu tenho que trocar o sinal do expoente, né? Não posso deixar o mesmo sinal, colocar lá em cima com 10 a 3, senão não é a mesma coisa. Dividir é diferente de multiplicar, tá? Então quando eu subir esse cara, vai ficar assim, ó, 1.500, troco o sinal do expoente, 10 elevado a menos 3. Befinho, por que você fez isso? Porque olha só, povo de Deus, esse cara aqui, ó, 10 elevado a menos 3 é o Mzinho. Em qualquer lugar da física, em qualquer lugar da química que você vê Mzinho, você vê Mzinho por aí. Quando você compra, por exemplo, uma garrafa d'água, está escrito lá 500 ml. Esse M aqui é 10 elevado a menos 3 litros. É o milli, certo? Então, na verdade, aqui eu tenho uma corrente que vai passar aqui pelo corpo de 1.500 mA. Mas por que eu fiz isso? Porque ele deu como parâmetro de comparação também a corrente em mA. Ele falou que a corrente que o nosso corpo suporta aí, né, sem dar tilt, sem dar parar o coração, é de 500 mA. Olha só, povo de Deus, 500 mA é o que a gente suporta. 1.500 é o que vai passar pelo nosso corpo se a gente pegar aí na cabeça e na cauda desse peixinho. Então isso aqui representa o quê? O triplo, né? 3 vezes mais do que deveria. Então a resposta, a letra é. Então, oh my God, podemos tomar um choque mortal se pegarmos na cabeça e na cauda desse peixe. Show de bola? Então, beleza, uma questão fácil, tranquila, só essa questãozinha aí dos Mzinhos, e uma questão de primeira lei de Ohm super fácil, que às vezes aparece por aí, né? Parece uma questão difícil por ser longa, mas na verdade não é. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, mostra pros amiguinhos que não conhecem. Show? Então é isso aí, tudo é feito com muito carinho, com muito amor. Um grande beijo do BF, até a próxima. Tchau, tchau.